Né? É verdade mesmo. Direto já para o Rio de Janeiro, diretor? Então vamos para o lado carioca do A Tarde é Sua, Alessandro Lobianco. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde, Vlad, Felipe. Boa tarde, pessoal de casa. Querido. Bastante chuva e frio aqui também no Rio de Janeiro, Bem, viu, igual aí em São Paulo. Mas também com uma notícia, Sônia, que vai deixar uma família aí bastante surpresa. Como você falou, uma bomba aí envolvendo o Eduardo Costa, não tem nada a ver com os casos afetivos e amorosos dele, namorada, mas Mariana, não deixa de ser uma relação afetiva aí quando a gente fala de uma relação familiar, quer dizer, uma relação familiar que isso está no pensamento de uma senhora agora, porque eu estou falando da senhora Maria de Lourdes Soares, de 67 anos de idade, que chega até a produção aí do nosso programa, por intermédio aí de um amigo da família, e faz um alerta, Sônia. Ela diz que acredita ser a mãe biológica do cantor sertanejo Eduardo Costa, e diz que tem a convicção que o Eduardo Costa foi adotado pela dona Maria Raimunda, hoje com 61 anos de idade, aí, que criou o Eduardo Costa, uma guerreira que inclusive se viu aí com o pai do Eduardo Costa deixando a casa quando ele tinha 10 anos de idade, batalhou, deu duro, criou 3 filhos sozinho praticamente. E agora a dona Maria de Lourdes Soares aparece, ela é de Itabirito, cidade do interior de Minas Gerais, que fica a cerca de 50 quilômetros, cerca aí de 1 hora de carro de Belo Horizonte, que é a cidade que o Eduardo Costa nasceu, apesar da família ser toda de Abre Campo, que fica a cerca de 3 horas e meia de Belo Horizonte, e ela diz agora que quer tirar essa dúvida, porque ela diz ter convicção que é a mãe biológica aí do Eduardo Costa. E a gente entrevistou ela, Sônia. Falar disso? Ele sabe dessa história ou vai saber agora? Olha, Sônia, não, ele vai ficar sabendo aqui pela gente. Ele não, com certeza, nunca escutou falar dessa história. Inclusive, eu falei com pessoas da família do Eduardo Costa que também nunca haviam escutado, né? Nunca tinham escutado sobre essa história. E isso me levou a querer saber mais detalhes com a dona Maria de Lourdes. Acredito sim que ela tenha esse pensamento, né? Eu não acredito que uma senhora de 67 anos, se não tivesse realmente acreditando nessa história, não iria vir a público aí pedir por essa atenção do Eduardo Costa, ressaltando a todo momento que não quer R$1, não quer dinheiro, só não quer morrer com essa dúvida que, segundo ela, carrega 15 anos. E agora com essa fase de pandemia, onde ela se deparou com a vida tão vulnerável aí, tanto das pessoas mais velhas, quanto, enfim, de pessoas jovens que ela está vendo partir, ela ficou com medo de ou o Eduardo Costa ou ela, enfim, alguém partir e ela não tirar essa dúvida ainda em vida. E esse momento da pandemia levou ela a querer agora que essa mensagem chegasse ao Eduardo Costa, que ele pudesse dar uma atenção. E ela diz o seguinte, Sônia, olha, não importa se eu sou ou não mãe, o que importa é que eu não quero morrer com essa dúvida. Se o exame der positivo, fico feliz, mas se o exame der negativo, também ficaria feliz de saber que, de fato, eu nunca mais vou precisar carregar essa dúvida que eu levo para o travesseiro na hora que vou dormir e na hora que acordo, né? Ela diz que isso é uma dúvida que ela carrega há 15 anos. Mas como começa essa história, Sônia? Ela diz que deu à luz a uma criança há 42 anos na cidade ali de Belo Horizonte, de Itabirito, perdão, que fica a 50 quilômetros de Belo Horizonte, e que essa criança foi tirada das mãos dela no dia do nascimento. Ela disse que não conseguiu nem amamentar essa criança. Ela disse que ela morava com 8 irmãos e a mãe dela ficou viúva, né? Ela perdeu o pai. E a mãe, muito preocupada em criar sozinho 8 filhos, acabou se relacionando com um rapaz na época e de forma muito rápida acabou colocando esse rapaz dentro de casa. Ele não chegou a ficar 1 ano dentro de casa porque teria engravidado ela, né? Ele tinha um relacionamento com a mãe, mas acabou ali
tendo um relacionamento com ela dentro da casa, engravidou, e aí quando estava próximo ali ao parto, a mãe ficou sabendo que era esse rapaz o pai e botou ele para fora de casa, e ela nunca mais viu esse pai da filha dela, né? Esse cara teria realmente saído aí, botou para fora, correu e nunca mais apareceu. E ela diz que a mãe, na época, ficou com tanta vergonha pelo relacionamento dela ter engravidado a filha, ficou com tanta raiva que não saberia lidar vendo aquela criança, não saberia conviver com aquela criança ali, pelo ódio que ela sentia, e que ela teria avisado: quando essa criança nascer, ela não vai ficar aqui em casa. E assim que a criança nasceu, poucos momentos depois do parto, ela conta que a mãe foi para o bairro de São Paulo, na cidade de Belo Horizonte, onde teria entregado essa criança para uma outra mulher e não teria revelado. Nossa, quase a mesma história da Pablo, seria. Né? Pois é, lembrei disso. Parece bastante. E que não teria revelado. E ela diz que, a princípio, claro, nunca deixou de esquecer essa história, mas conforme a vida foi caminhando, essa coisa foi ficando mais amena, porque, de fato, como ela foi uma gestação, ela não chegou, né, a cuidar especificamente da criança, porque saiu de dentro dela, já foi para um outro lugar, ela não teve um vínculo afetivo a ponto de não conseguir ter uma paz para viver. Mas por que ela cismou com o Eduardo? Pois é, porque ela diz que há 15 anos ela começou a querer saber dessa história. Ela viveu algumas experiências na vida, teve alguns sonhos e resolveu querer tirar essa história limpo, procurou os familiares, pessoas que viveram aquela época, arrochou os irmãos mais velhos que teriam presenciado isso, e aí uma irmã e também amigos da família que conviveram com a mãe naquela época teriam sinalizado há 15 anos que seria o Eduardo Costa, esse filho dela. Desde então, ela resolveu deixar essa história para lá. Ela disse que é uma pessoa muito simples, diz que tem muito medo que ele saiba dessa história, conviveu com esse medo muito tempo, mas que ficou encorajada agora de querer que isso chegasse até ele, tirar essa história limpa, principalmente por causa da pandemia. Certo. E ela diz que vê uma semelhança muito grande nele, que tem um intuito de mãe, que realmente pode ser ele. A gente sabe que a família do Eduardo é de Abre Campo, mas a mãe do Eduardo, a dona Maria Raimunda, teria feito parto em Belo Horizonte também, no mês de dezembro, porque teria ido visitar a família e a criança acabou nascendo lá. Então ela se apega muito também a essa coincidência e diz também que a semelhança entre ela e o Eduardo Costa é muito grande, são 42 anos, a história bate, e ela começou a identificar no Eduardo Costa alguns trejeitos, algumas manias que ela tem também. A forma como ela coça a cabeça, a forma de falar, e ela diz também que alguns familiares começaram a sinalizar isso para ela, porque ela sempre cantou arrumando a casa, enfim, e começaram a ver uma semelhança na voz quando cantava, até que os familiares teriam resolvido falar aí a verdade para ela. Mas baseado em que esses familiares falaram isso para ela? Pois é, eles dizem que escondiam essa história dela, mas que um irmão mais velho sempre teve conhecimento ali que teria entregue essa criança ali para dona Maria Raimunda em Belo Horizonte, no bairro de São Paulo. Eles têm e que teriam escondido essa história. E que teriam escondido essa história, né? E aí, com o passar do tempo, principalmente nesses últimos 15 anos e agora com a pandemia, ela teria começado a arrochar os familiares, pressionar, e um dos irmãos, uma tia-irmã e também um amigo próximo da família, teria falado ali, olha, é o Eduardo Costa, né? Teriam colocado isso ali na cabeça dela. E ela ainda junta isso tudo com o que ela acha também, que ela passa a observar a vida do cantor depois, e diz que tem um intuito que pode ser aí a mãe biológica, e ela até fala com a gente vai mostrar aí que ela mandou um vídeo também, claro, que segundo ela crava, que ela sabe que o Eduardo Costa seria adotado.
Isso não vai de encontro com a história do Eduardo Costa, né? A gente sabe que o Eduardo Costa realmente... O oficial dele não bate realmente. Não bate, Mas eu acho que essa pandemia está mexendo muito com os sentimentos das pessoas. Não tem nem uma semana, 10 dias que veio a história da dona Selma dizendo que é a mãe biológica da Pablo Vittar, não é? Que sempre apresentou a dona Verônica como a mãe dela, essa coisa toda. Também não quer ficar nessa dúvida, não quer ficar nessa expectativa, que é a expectativa da dona Maria de Lourdes agora. E assim, muita coisa pode ser simplesmente sugestão, pode ser o desejo de querer realmente que ele seja o filho dela, porque essa história de parecer é muito relativa. Tem tanta gente que parece com tanta gente, não tem menor parentesco, não é? Então é complicado ir apenas por aí. O único dado concreto seria essa história do irmão da dona Maria de Lourdes ter dito que o bebê dela foi entregue para uma Maria Raimundo em Belo Horizonte. É isso, e nesse mesmo prazo de 42 anos. A história é pesada, gente. A mãe tem um namorado, bota dentro de casa, a mãe da Maria de Lourdes, né? E o namorado da mãe engravida a Maria de Lourdes. E aí teria nascido o Eduardo, que seria o Eduardo Costa agora. Por isso que a criança não pôde permanecer na casa, por isso que a criança mal saiu da barriga da mãe, já foi dada, já foi colocada nos braços de outra pessoa. Ela não pôde, assim como teria acontecido também com a mãe da Pablo, não é? Que diz, a suposta mãe da Pablo, que também diz que não pôde ficar. A criança nasceu, já arrancaram dos braços, já entregaram para outra família porque não tinham como sustentar. No caso do Eduardo Costa, é outra história. É ódio mesmo de quem seria a avó desse bebê por ter sido traída pelo namorado que engravidou a própria filha dela. Quer dizer, é muito complicado, muito complicado. Você disse que ela falou com a gente, né? E daqui a pouquinho nós vamos mostrar então o depoimento. Fala, se quer falar mais alguma coisa, fala. Não, e ainda foi levado para ela também uma história de que talvez a mãe, antes de botar o cara para correr, teria entregue a criança para esse pai e teria falado: o filho é teu, nós não vamos criar esse filho, e que esse pai, esse rapaz, seria o pai do Eduardo Costa, que estaria em Belo Horizonte naquela época. Então, quer dizer, tem muita coisa que foi levado para ela e que ficou ali fermentando na cabecinha dela para que ela tirasse essas conclusões. Essa dúvida tem que desaparecer, tem que ter uma resposta que a deixe em paz com a realidade, seja filho ou não seja filho. Ela só quer tirar a dúvida mesmo, Sônia. Ela tem muita preocupação, diz que não quer absolutamente R$1, ela só quer dormir em paz sabendo se é ou se não é, porque as pessoas foram levar essa informação para ela. Tá certo. Bom, já a gente vai ouvir a opinião do Vladimir Alves, Márcia Piovesan, Felipe Campos em relação a essa história. Tá todo mundo aqui chocado, e daqui a pouco o vídeo, a própria senhora que acha que é a verdadeira mãe do Eduardo Costa conversando aqui com a gente. Ele não estava sabendo dessa história, tá, pessoal? Bom, vamos daqui com essa bomba que o Alessandro Lobianco trouxe pra gente. Essa história de que o Eduardo Costa foi criado por uma mãe que não seria a sua mãe biológica, que a mãe biológica seria essa que vocês estão vendo aí, a dona Maria de Lourdes. Ela acredita, isso de 15 anos para cá, ela veio recebendo informações que ele seja mesmo o filho que foi tirado dela no dia em que nasceu e que ela nunca pôde pegar nos braços, não é? É um momento muito dramático da vida dela, e que ela tem, através de um irmão, a informação que esse bebê seria hoje o Eduardo Costa. O que ela quer? Nada de dinheiro, herança, nada. Ela só quer tirar essa dúvida. Ele é ou não é esse filho que ela nunca pôde amamentar, embalar, aconchegar, ela nunca pôde criar essa criança, né, Lobianco? Vamos ver aqui. Isso aí, Sônia. A opinião. O filho, o irmão do meio, que eles pediram só para eu reforçar isso, porque como são 8 irmãos, o irmão do meio que deu essa informação aí para ela há 15 anos, junto com outros amigos aí dos familiares. Tá certo, Vlad. Que bomba, né? Que bomba. O que a gente sabe pela fala da mãe, da suposta mãe biológica, que existiu uma criança. Sim, né? sim, existe. Uma criança não foi criada lá no seio familiar aí da dona
Dona Maria? Dona Maria de Lourdes. Dona Maria. Maria de Lourdes. Agora, o Lobianco estava falando que isso teria acontecido há 41 anos. Eu fui olhar e falei, será que o Eduardo Costa tem 41 anos? Ele já fez tanta coisa no rosto que não está parecendo que ele tem 41, não. Esse Parece que ele tem mais. Eu tô com 46, estou mais direitinho que ele. É só você olhar lá, o Eduardo Costa mudou muito a feição dele. Mudou bastante. O rosto dele mudou muito. Algumas imagens mais novas do Eduardo Costa lembram. Sim. A gente pode estar sugestionado novamente. Essa particularmente do canto. Não lembra? Né? Lembra a Dona Maria. Falei, mas hoje não, o rosto apenas, dele já está mudado, então já não dá mais para comparar com tanta certeza. Mas são dois casos que a gente só vai saber com o DNA, tanto o caso da Pablo Vittar quanto o caso do Eduardo Costa. O que você acha, Marcinha? Ai, eu também acho que o Eduardo não tem 42, não. Uma vez... Você acha que ele tem mais, Marcinha? Claro, lógico. Se você vai pesquisar lá, tá 42. Com todo respeito, não existe problema nenhum dele ter 50, 60, nenhum problema. É que aí não bateria com a idade do bebê que ela teve. Exatamente. Uma vez o Rodrigo Faro brincou com ele e falou assim, não, eu tenho, acho que faz um tempo, sei lá, tem uns 35. O Rodrigo olhou para ele assim, ele falou, não, é que eu tô meio judiadinho, eu tô meio no sol. Então, assim, eu não acho que ele tenha só 42. Em todo caso, vamos esperar aí. E de qualquer forma, ela fala que se for filho dela, ela vai ficar feliz, a Dona Maria de Lourdes, e se não for, ela também vai ficar feliz e vai tirar isso. Eu não acho que ela tem que ficar feliz se não for, eu acho que ela tem que ir à luta e tentar descobrir, porque foi uma ação criminosa, você arrancar um bebê dos braços de uma mulher, de um pai, enfim, tem que ir atrás sim, tem que continuar buscando. Exatamente. Hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, tem chances de encontrar realmente esse bebê. Até porque se o irmão, se tem essas informações, tem que ir atrás. E acho que o Eduardo, assim como a Pablo, eles têm que fazer esse exame, é muito importante, é muito rápido, tem que fazer para tirar isso. Agora, a mãe, que até hoje a gente sabia que era biológica, do Eduardo, é uma grande mulher, ela bancou esses filhos, ela foi ali, a história dela é linda, com esses filhos, enfim, que coisa mais estranha, a gente nunca nem imaginou que ele não fosse supostamente filho. Certo. Felipe Campos fala já e daqui a pouquinho o depoimento da Dona Maria de Lourdes, que acha que o Eduardo Costa possa ser mesmo o filho que foi arrancado dos braços dela, tá? Fala, Felipe, o que você acha disso tudo? Olha, Sônia, você sabe, eu acho que nessa fase, eu acho que as mulheres quando tinham, né, há 41 anos atrás, como a Dona própria Maria de Lourdes está dizendo, sem dúvida alguma, era bem complicado. Eu digo isso, sabe por quê? Meu pai tem 84, meu pai foi o 22º filho. Meu Deus! 22º. A minha avó, coitada, muito simples, nasceram no sertão de Goiás. Sim. A minha avó dava os filhos. E minha avó, ela deu meu pai para um orfanato em Goiânia e ele foi adotado por outra família. Sim. Depois eles se aproximaram, mas eu tive duas avós. Entendeu? Eu tive a minha avó biológica e depois eu tive a minha avó também, que foi a que criou o meu pai. Então, eu acredito nessas histórias completamente malucas, porque eu acho que tudo isso pode acontecer, sim. Né? Mas a gente sempre vê, no caso de o filho indo buscar o DNA do pai ou da mãe. Agora, quando é da mãe ou dos pais, a mãe também pode entrar na justiça pedindo também para ser feito um exame de DNA? Ela tem o direito de saber a verdade. Olha. Ela tem o direito então, de saber. tem que ir atrás. Eu achei ela muito parecida com o Eduardo Costa. Sim. Eu achei ela muito parecida, principalmente essa feição aqui no rosto. É que semelhança, como a gente falou. Eu achei bem falou, parecida. Né? Não define uma situação. Pode ser um indício, mas nem sempre. Tanto que os sósias existem, né? Minha avó criou o afilhado. Ninguém dizia que o afilhado não era irmão dos meus tios. Tá vendo? Eu tenho problema para ligar para Pega a afeição, pega mesmo, mas pega a afeição. Todo mundo diz. Mas pega quando existe uma convivência. Aí você pega os trejeitos, você pega o jeito de olhar. Não, até o tipo físico, é impressionante. Bom, se a gente pegar... acontece pegar... com casais, né? Também. A Nissete Bruno e o Paulo Goulart, ela era desse tamanhinho, ele quase 2 metros, e eles eram muito parecidos. Muito parecidos. É a convivência.
Lobianco, vamos agora para o vídeo da dona Maria de Lourdes. Vamos lá. Vamos lá. Lobianco e Sônia Abrão. Eu não tenho vergonha de estar aqui para procurar meu filho. Pode ser o resultado do exame, se der positivo ou negativo. Não vou ter vergonha por isso. Maria de Lourdes, 67 anos. Eu se envolvi com ele porque minha mãe era viúva, ficou viúva e pôs esse moço dentro de casa, porque ela estava com medo. Depois disso eu me envolvi com ele, tive um filho. Esse filho, me tiraram meu filho, a minha mãe. Sim. Porque acho que ela tinha vergonha de saber que eu ia ser mãe. Naquela idade? Naquela idade. Sim. Eu tive na minha casa. Tive ele. Nunca fui no médico, não sabia como é que era o menino. Se ele era grande, se ele era pequeno. Nunca tive consulta médica. Primeiro porque ele parece comigo. E eu sei que ele é adotado. Sônia Abrão, eu só queria saber se ele é meu filho. Só isso. Porque se ele não for, tudo bem. Agora, se ele for, ele pode ficar tranquilo, que eu não quero nada que é dele. Nada. Tá aí, né? Tão humilde mesmo, tão simples, tão verdadeira nessa sua busca, nessa sua dúvida, a dona Maria de Lourdes, né, Lobianco? Eu acho que a angústia é um dos piores estados de espírito que a gente pode ter, né, Sônia? Claro. Se de alguma forma aí alguém da família ou o Eduardo puder só tirar essa dúvida, né, aliviar isso, solução. Porque às vezes pra gente que tá ali na notícia, né, pro que estão falando da gente pode não ter tanta importância, mas de repente para ela pode ser o motivo da vida dela hoje até os dias finais. Então, se alguém puder ajudar de uma forma a tirar essa dúvida, eu tenho certeza que ela vai ter uma vida bem melhor. Com certeza. Redes sociais, querido, e vamos aguardar os resultados aí, né? Sônia, tô no Instagram, no Alessandro Lobianco, que é também meu canal no YouTube. Obrigado, gente. Nada, se o Eduardo Costa der sinal de vida, chama a gente Isso. voando aí, né? Que seria muito legal se ele tomasse essa atitude realmente. Mas cada um sabe de si.